Bom, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui para mais um review. E hoje a obra que eu venho trazer para vocês é uma obra magnífica. Foi um presente do Serjão. O Serjão doou aqui para nossa biblioteca. Vocês sabem a minha posição com relação à história, né? Ao estudo da história, a conhecer a história que vai além da história bíblica. Exatamente, porque o cristão hoje, ele pensa que a Bíblia ela existe à parte de toda a história, quando na realidade a história faz o quê? Nos ajuda a entender a Bíblia e a história corretamente trabalhada, ou seja, os fatos históricos narrados da maneira como merecem, confirmam a Escritura. E a obra que eu vou trazer hoje é uma obra que trata especificamente da história do Egito Antigo. Mais especificamente ainda é uma obra maravilhosa. Por quê? Porque ela pega todo o conteúdo do que? Do Museu Egípcio, lá do Museu do Cairo, entendeu? E mostra pra gente os principais materiais e dá uma visão geral desse museu maravilhoso, magnífico, que eu não tive ainda o prazer de visitar. Esse livro me dá um escopo maravilhoso desse museu magnífico. E é esse livro hoje, O Museu Egípcio, que eu quero mostrar para vocês. Se vocês acharem um sebo, se vocês acharem em algum lugar esse material, pessoal, comprem, porque vocês não vão achar ele em qualquer lugar, tá bom? É um material que tem muito a agregar para vocês no entendimento de uma civilização onde Deus realizou grandes obras e grandes milagres. Olha a questão do Êxodo, olha como foi com o faraó. Então vocês entenderem aquela cultura, entender a história daquele povo, é simplesmente obrigatório para você que é cristão, tá bom? Então vamos lá. Aqui está, olha, uma capa branca, já está bem surradinho, Museu Egípcio do Cairo. Quando a gente abre uma encadernação, a encadernação dele já está. O Museu Egípcio Cairo, Enciclopédia dos Museus, Museu Egípcio do Cairo, aqui uma foto de uma das salas do museu, magnífica. Enciclopédia dos Museus, Museu Egípcio do Cairo, copyright de 1969, Arnoldo Mondadori, editores, Cean de Milão, 1969, fotografias Kodansha Ltd de Tóquio. Diretor editorial Carlo Ludovico Reggiani, assistente Giuliana Nannicini, textos de Sérgio Donadoni. Ou seja, é um material, entendam uma coisa, é um material muito especial e é de autoria brasileira, olha que legal. Publicação Companhia Melhoramentos de São Paulo, Indústrias de Papel, Rua Tito 479, São Paulo. Distribuição exclusiva Mirador Internacional, São Paulo, Brasil. Todos os direitos reservados, impresso na Itália. Tá? Esse material foi impresso na Itália, não na China, na Itália. Distribuição exclusiva Mirador. Existia a grande enciclopédia Mirador. Eu sou contemporâneo, eu cheguei a estudar com enciclopédia Mirador. Tá? Introdução do Mohamed Hassan Abdul Rahman, que é diretor. É uma grande satisfação apresentar este livro sobre o Museu Egípcio do Cairo, que naturalmente abriga a primeira e mais importante coleção de arte do Antigo Egito no mundo inteiro. Por isso, parece-me oportuno resumir a história do museu e os esforços empregados no seu desenvolvimento. Estatuetas, estelas, escaravelhos e esquifes egípcios frequentemente faziam parte das coleções de raridades das cortes europeias e das famílias ricas do século XVII e XVIII. A Description de l'Égypte, famoso relato da expedição napoleônica ao Nilo, despertou o maior interesse público pelas antiguidades egípcias e entusiasmo cresceu quando foi encontrada a pedra de Roseta, a chave para a decifração dos hieróglifos. Continuou a aumentar entre os colecionadores e diretores de museus o interesse pela arte egípcia. No princípio do século XIX, sob o reino de Muhammad Ali, a pilhagem dos tesouros de arte egípcia foi limitada. Os cônsules europeus no Egito, procurando satisfazer solicitações de seus compatriotas e talvez não avessos a certo lucro, tornaram-se os primeiros negociantes internacionais desse mercado. Obtiveram permissão para saquear os antigos cemitérios e seus agentes oriundos de famílias locais, como Yanni, Anastase e Rifod, assiduamente coletavam ano após ano
caravanas inteiras de valiosas antiguidades. No próprio Egito, cerca de 20 imensas coleções foram formadas no decorrer desses anos, incluindo as coleções Salt, Drovet, Passalaqua, Anastase, Atanase, Tedemat, Duvent e Belzoni. Posteriormente vendidas na Europa, onde foram suprir os museus de Leiden, Londres, Paris, Berlim e Turim. Homens doutos como Champollion protestaram contra as depredações e persuadiram o Pachá a estabelecer um sistema de controle. Em 1834, com a orientação de Youssef Zia, foi organizado o Serviço para a Conservação de Antiguidades Egípcias e criado um museu, numa escola situada nas proximidades do lago Ezebequié, sob a direção do Sheikh Rifá, ministro da Educação, Youssef Zia e seus auxiliares começaram a colecionar antiguidades de vários locais arqueológicos que eram então catalogadas por Linan Bey, com a finalidade de impedir a apropriação do material por turistas e negociantes. O museu, entretanto, não se esqueceu das descobertas de Youssef Zia, pois os objetos, em sua maioria, de uma forma ou de outra, desapareciam antes de serem recolhidos ou eram distribuídos pelo governo como dádivas a dignatários e visitantes eminentes. É mole. Então aqui, ó, aqui tem uma história de como surgiu o Museu do Cairo. Aqui já mudou o papel, ó. As primeiras páginas, aqui ó, é um papel couché, aqui já vem um papel offset de muita qualidade. Vocês não têm a condição aqui de ver, mas é um papel de extrema qualidade. Olha, Sérgio, quando você quiser dar esse tipo de presente pra gente aqui pra Biblioteca do Nascido, olha, eu aceito assim, porque isso aqui não é pra mim. Isso aqui, quando eu falecer ou quando eu sair do Nascido de novo, isso daqui vai ficar na biblioteca do seminário, porque é um material assim magnífico. As origens, vaso de terracota, porque quando a gente fala de arte egípcia, a gente pensa nas pirâmides, na máscara de ouro de Tutankhamon, não é? Só que aí a gente esquece que existe, ó, vaso de terracota, período ameratiano, fim do século IV, fim do quarto milênio antes de Cristo. Olha só. É um vaso como um vaso que nós encontraríamos aqui. Ó, vaso de terracota com desenhos, ó, que são bem diferentes, olha. Também do quarto milênio. Olha só. Aí já vem, ó, pilhagem de animais e árvores. Olha, paleta votiva. O faraó representado em formas de animais destruindo cidades, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Olha, ele está aqui, ó. Faraó representado em formas de animais destruindo cidades. Reversos dessa. Essa daqui é a parte de trás dessa paleta. Vitória do faraó Namer no delta. Aqui, ó. Estátua do faraó Dzoger. Período Menfita. Ó, essas imagens aqui, elas são muito famosas. É uma foto que você encontra em diversas publicações. Príncipe Hauatep e sua esposa, princesa Nofret, início da quarta dinastia, cerca de 2.600 anos antes de Cristo, pedra calcária pintada com óleos incrustados, altura de 1,20 m, quase o tamanho da Bruna, tá? A Bruna é um pouco mais baixa que isso. Provenientes do túmulo de Hauatep em Medum 3 e 4. Em cima o detalhe. Detalhe, os olhos aqui do detalhe, ó, são os olhos incrustados na estátua de Calvário. Estátua de alabastro de Kefren, é um dos reis que construíram uma das pirâmides ali em Gizé. Estátua do faraó Kefren em diorito negro. O faraó Miquerinos entre a deusa Hathor e a deusa de Dióspolis Parva. Aqui é a quarta dinastia, cerca de 1510 a.C., xisto negro com tratos policrômicos, altura de 84 centímetros, proveniência templo próximo à pirâmide do faraó em Gizé. Cabeça sobressalente da quarta dinastia, cerca de 2550, pedra calcária branca, proveniência necrópole de Gizé. Retrato do faraó Userkaf, Sheikh el-Ebed, olha que legal. À esquerda, Sheikh el-Ebed, início da quinta dinastia. Ele é feita de sicômoro com olhos incrustados também. Pernas e bastão foram restaurados, tá? Altura de 1,10 m. Aqui, ó, retrato de um personagem, início da quinta dinastia. Pessoal, são materiais assim magníficos. Olha, estátua de Hannover,
profeta de Ptah e Socari, pedra calcária. Estátua de Hannover, profeta de Ptah e Socari. Esta segunda estátua de Hannover relaciona-se à precedente, tal como acontece com as duas estátuas de Kaper. A primeira escultura de Hannover mostra peruca justa, saiote de pregas estreitas e é construída de forma atlética. Essa última não traz peruca. O saiote é mais longo e o corpo mais pesado. A existência de dois tipos diversos de estátuas com referência ao mesmo tema tem sido interpretada como um meio para mostrar o proprietário do túmulo de dois diferentes períodos de sua vida, na juventude e na velhice, ou na vida pública e na particular. O curioso hábito de representar o morto num grupo de 2 ou 3 figuras juntas, como se fosse uma reunião de família, experiência interessante foi levada a efeito nesta imagem de Hannover sem peruca. Colocaram sobre a cabeça o molde da peruca da outra estátua, revelando-se estreita semelhança entre ambas. Estátua de personagem desconhecido, estátua de um escriba, mulher triturando grãos, serviçal lavando um jarro, o cervejeiro, estátua de Urkuri, anão Seneb e sua família, sarcófago de Ra-Ur, Reino Médio, né? Mulher carregando oferendas, soldados de madeira, né? Oferenda de gado, olha que legal. Estátua do faraó Neb-Hetep-Ra em trajes de divindade. Estátua de Sesostris I com a coroa branca. Estátua de Sesostris I, pedra calcária branca. Cabeça de mulher com peruca separada. Estátua em cubo de Hetep, o tesoureiro. Cabeça de Sesostris III. Esfinge de Amenemhat, 12ª dinastia em granito preto. Coroa da princesa Sat-Hathor Yunit. Coroa da princesa aqui. Novo reino. Machado votivo da 18ª dinastia. Cabeça de um faraó desconhecido. Segundo ataúde da rainha Merit Amon. É o detalhe dela. Olha como ela é trabalhada. Bem diferente daqueles primeiros vasos, né? Tel El Amarna. Estátuas colossais de Akhenaton. Aqui em português a gente vê muito escrever Akhenaton, tá? Mas lembre-se que a língua egípcia ela era consonantal, tá bom? Então ela não tinha vogais. 18ª dinastia, que é a estátua antiga, e aqui o detalhe da estátua. Akhenaton com uma bandeja de oferenda, ele mais novo. Rainha Nefertiti, 18ª dinastia, século XIV a.C., obra inacabada em quartzito com traços de orientação em cor. Altura de 33 centímetros, foi achada em Tel El Amarna. Cabeça de uma princesa, faraó Akhenaton beijando seu corregente. Cânopo, que era o quê? O vasinho onde colocavam as entranhas das pessoas mumificadas. Cânopo, da 18ª dinastia, alabastro com óleos incrustados, mesmo sendo uma tampinha de um negócio desse tamanho. E aí a gente chega numa parte assim que todo mundo baba, que é um dos grandes tesouros da humanidade, que a gente chega a materiais que eram do rei Tutankhamon. Um faraó que era literalmente inexpressivo, com diversas deficiências, entendeu? E mais que foi o túmulo mais completo já encontrado. Um rei que não teve muita expressão, mas que foi o único túmulo completo, lacrado com todo o seu conteúdo. Foi um rei pequenininho, digamos assim, que foi encontrado o túmulo. Né? Outros reis, infelizmente, foi tudo saqueado naquilo que eu li no início para vocês. Ó. Sarcófago de ouro de Tutankhamon, aqui na 18ª dinastia. É provavelmente o objeto mais famoso da história da ourivesária, trabalho com joias, né? Feito com cerca de 200 quilos de ouro, este resplandecente trabalho de um requinte artesanal soberbo foi executado baseado em desenho inspirado na arte do último período da 18ª dinastia, mas com alguns elementos certamente oriundos de Tel El Amarna. Olha só, pessoal, 200 quilos de ouro pro sarcófago de um faraó que nem chegou a governar direito, tinha problema de saúde, tinha osteoporose, tinha uma série de questões. Alguns dizem que ele tinha até deficiência mental, entendeu? E o caixãozinho dele, um deles, 200 quilos de ouro. Embaixo à direita. Segundo o sarcófago de Tutankhamon, detalhe, período pós-Amarna, 18ª dinastia,
madeira dourada com incrustações de pasta de vidro, comprimento de 2 metros, proveniência túmulo de Tutancâmen no Vale dos Reis. Embaixo, à esquerda, o sarcófago de ouro de Tutancâmen. Aqui é um detalhe do sarcófago de ouro de Tutancâmen. Ouro com incrustações de pedras semi-preciosas, coralinas, lápis lazuli, turquesas, comprimento 1,80 metros. Ele ficava dentro desse aqui. Proveniência do túmulo de Tutancâmen. Tutankhamon, né? Estátua de Tutankhamon, do túmulo dele. Tutancâmen arremessando um arpão. Outros exemplos desse mesmo tema são vistos nos restos de antigos barcos reais, que também mostravam o soberano em caça ao hipopótamo, de pé sobre uma frágil embarcação feita de feixes de junco. O provável significado religioso da cena é lembrar o mito de Horus, o arpoador, transformado em hipopótamo. Os novos elementos aqui são a concavidade do saiote, que dá figura a um movimento invulgar, as sandálias e o ventre protuberante. Ó. Então ele tem uma barriguinha, sandalhão, aqui ó, o saiote é diferente. Relicário dos canopos de Tutancâmon. Lembra a tampinha que eu falei para vocês, que nós vimos na outra foto? Período pós-Amarna. Olha que coisa linda. Aqui, ó, é um detalhe dessas estatuetas aqui. Arca pintada com cena de Tutancâmen guerreando, coisa que provavelmente nunca aconteceu, tá? Isso daqui era as fake news da época, para mostrar o cara como um grande, né? Guerreiro, um rei guerreiro, tal, quando na realidade é que nem acontece com o Lula hoje, né? Querem jurar que ele é honesto e é um ladrão de mão cheia. Tabernáculo das estátuas do casal real da 18ª dinastia. Ó, aqui é essa face aqui na página inteira. Tampa de cofre com cena de um harém, tá vendo? Cadeiras, né? Aqui são 2 cadeiras encontradas no túmulo. Trono com Tutancâmon e a rainha. Aí você olha, aqui você pensa que a cadeira é diferente dessa. Mas aqui é o desenho que está no encosto dessa cadeira mostrado em detalhe. Vaso floral, coroa real, adaga e bainha, Deus cônsul e retrato de Tai e Naya. Período Ramsida, estátua de Ramsés II. A gente está acostumado com Ramsés II, aquelas imagens da frente do templo de Abu Simbel, né? Aqueles colossos, então é bem diferente. Busto de uma princesa da época de Ramsés II, estatueta do sacerdote Hori, procissão fúnebre, cena satírica, ou seja, isso daqui ó, é um rato, tá vendo? É uma cena de humor. Papiro funerário, período tardio, governador Mentuemhat. Olha lá, governador. Lembra o quê? José, né? Não é José, tá, pessoal? Não é José. Deus Osíris. E aí a gente entra no período greco-romano. Retrato de uma rainha, período ptolomaico, que seria, a gente pode dizer que seria o período ptolomaico, é o período de Cleópatra. Período ptolomaico, século II, retrato de uma rainha. Retrato de Petocíris. Meu Deus, que nome abençoado, hein? Ó, o cabelinho já parece algo mais próximo da arte romana. Cabeça de Serapis, touro sagrado e a cabeça de um imperador, cerca de 300 depois de Cristo. Assegura a estilização dos traços, a construção sólida, o olhar agressivo e as rugas caracterizam esta obra-prima anônima, proveniente do período imediatamente posterior a Constantino. Se no retrato existe qualquer elemento egípcio, é apenas o estilo oriental comum a toda a fase final do classicismo. Depois dessa época, a arte egípcia deu lugar a formas mais ecumênicas de expressão, e com o estabelecimento da arte copta, o Egito adquiriu uma variante do estilo bizantino quanto à maneira de ver e interpretar. E acabou, né? Autenticidade. História das coleções. As circunstâncias românticas que acompanham a fundação do Museu Egípcio do Cairo constituem um capítulo na história da arte que se desenrola de maneira empolgante. A reconstrução da antiga civilização egípcia, trabalho de especialistas europeus, processou-se durante o período colonial. O Egito, nessa época, achava-se em depressão social e somente muito mais tarde obteria a independência nacional e uma consciência maior do seu próprio passado arqueológico. A criação dos grandes museus da Europa e da América foi uma resposta ao crescente interesse pelas artes visuais e à herança cultural típica da civilização ocidental no século XIX.
Mas a fundação de um museu de antiguidades egípcias no Cairo foi literalmente sabotada durante mais de meio século por interesses privados que desejavam manter o monopólio do comércio lucrativo de objetos arqueológicos e pela indiferença do governo com relação à história do Antigo Egito e à proteção dos seus tesouros. Finalmente estabeleceu-se um museu graças à excepcional tenacidade do famoso arqueólogo francês Auguste Mariette, que dedicou sua vida à realização desse projeto. O sucesso, entretanto, foi tardio, impedindo-o de salvar uma quantidade incalculável de material já saído para as coleções europeias. O destino do museu, e até certo ponto da própria egiptologia, foi desde o início ligado à influência política francesa no Egito durante o último século, constituindo uma das partes mais interessantes do estilo império. A moda egípcia tornou-se popular após a famosa campanha de Napoleão em 1798-99. Olha, e aqui é muito legal porque tem um mapa do edifício. Então, primeiro aqui, ó, aqui a gente tem Akhenaton, no 2, 18ª dinastia. E aí vem, ó, Médio Reino, aquisições recentes, cadê o 8? 8, coisas destacadas, né, já na entrada, ó, que é no final. Período Ptolomaico, o 9, Núbia, período greco-romano, período tardio. Aí, no andar de cima, Tutankhamon. Aqui, ó, logo na entrada você já encontra Tutankhamon em tudo isso aqui, ó. Olha quanto de Tutankhamon e quanto de sarcófagos de vários períodos, ó. Então quer dizer que todos os sarcófagos de vários períodos, tá, do museu, não dá o quanto tem de exposição de material de Tutankhamon. Então é muita coisa mesmo, pessoal. É um museu magnífico. Eu queria muito, muito, tá, visitar um dia esse museu. E aí vem, ó, índice das ilustrações, bibliografia. Aqui já volta o papel couché. Esse daqui, o Museu Egípcio do Cairo, entendeu? Nosso review de hoje. E pessoal, entendam uma coisa: nós somos cristãos e o nosso principal material, a nossa regra de fé e prática é qual? Bíblia Sagrada, sem dúvida. Mas a Bíblia Sagrada, ele passa pela época que essas coisas aqui aconteceram. Isso é muito importante que vocês entendam. Nós temos que conhecer não apenas a história da igreja, mas a história do Egito, história grega, da Grécia. Por quê? Porque foi onde aconteceram essas coisas. O pessoal imagina que tudo aconteceu nos desertos lá de Israel. Quando se pensa em terra bíblia, se pensa em Israel. Quando se faz caravana, não se faz caravana para o Egito para conhecer, por exemplo, por onde José do Egito andou, caminhou e viveu. Não, não se faz. Agora, para Israel, todo mundo quer ir. Não se vai para a Grécia conhecer a igreja de Corinto, as igrejas lá na Grécia, tão importantes. Não se fazem isso. Não se faz isso. Aliás, tem mais caravana para Roma, que era uma igreja de menor importância, entendeu? Do que para a Grécia, por exemplo. Então eu coloco aqui que você, cristão, você tem que conhecer a história geral também. Não apenas a história bíblica. Não apenas a história, entendeu? O pano de fundo cultural de Israel. Por isso que é importante você estudar. E no nosso curso, no nosso seminário teológico, no nosso Formação Completa em Teologia, que é o antigo Bacharel Livre, entendeu? Na nossa formação completa em teologia, você vai ter esse contexto. Você vai estudar esse tipo de contexto e não vai ser pego mais desavisado quando você fizer uma afirmação baseada na pura cultura israelita, quando na realidade aquilo lá está inserido na cultura grega, por exemplo. Você vai conseguir interpretar a Bíblia da maneira correta. Então o link está aqui embaixo. Se você quiser, clica aqui embaixo e venha conhecer a nossa formação completa em teologia. Seja bem-vindo e até o próximo review em nome de Jesus. Fique com Deus.